Você já deve ter ouvido falar do Jabuti, o mais tradicional dos prêmios literários do Brasil. Mas você sabia que ele tem uma versão acadêmica? Eu também descobri há pouco tempo. E hoje vamos conversar com uma das finalistas da segunda edição desta honraria, que é a professora Patrícia Machado. Ela é professora e coordenadora do programa de pós-graduação em comunicação da PUC-Rio e pesquisadora da FAPERJ, como eu, que concorreu ao prêmio com Cinema de Arquivo. A obra recupera a memória da ditadura e traz à tona uma rota clandestina de negativos de filmes que levavam para fora do país os registros de que ocorria no Brasil naquele tempo. Seja bem-vinda, Patrícia. Vamos Obrigada. tratar desse livro aí, o Jabutigrama aí. Lembra Prazer enorme estar aqui. Lógico. O Jabutigrama. É um bichinho fofinho. Isso, vamos lá. Qual foi o ponto de partida de um livro como Cinema de Arquivo? Como é que apareceu a ideia? Como é que ele foi montado? Quais foram os percalços? Houve percalço? Então, ele é, na verdade, o resultado da minha tese de doutorado, né? Eu defendi a tese em 2016 na ECO-FRJ e ampliei, a partir da defesa, ampliei um pouco a pesquisa e resolvi lançar como livro, né? Ele parte de uma inquietação em relação às imagens de arquivo, no caso as imagens do período da ditadura, né? Eu conheci um material que foi feito pelo Eduardo Escorel durante a passeata que resultou do cortejo, né, o cortejo fúnebre do Edson Luiz, que resulta numa passeata. E quando eu vi esse material, que tinha sido pouco usado, que ficou desaparecido durante décadas, o Escorel procurava esse material e não encontrava, e localizaram por conta da pesquisa de um filme, e quando eu me deparei com essas imagens, eu falei, gente, onde estão as outras imagens produzidas no período da ditadura militar? Que outras imagens contam o que aconteceu, que não as imagens oficiais, né, que a gente via na televisão. E aí, essa inquietação diante desse material me lançou nessa pesquisa e na busca por esses materiais diversos que me levaram a tantas histórias que eu conto no livro, né? Histórias sobre o Brasil, sobre rotas clandestinas, né, por onde essas imagens circularam, e pela história de vida também, que é uma inquietação que eu tenho desde o início da pesquisa e que eu desenvolvo ainda hoje, que é pensar não só no que a imagem registra, mas na relação colocada no contexto da produção da imagem, ou seja, qual a relação entre quem filma e quem é filmado. Quem é aquela pessoa que segura uma câmera para filmar? Com que intenção ela faz isso? E também com quem ela se depara? Quem é aquela pessoa que foi registrada pela câmera? Que história ela pode contar que não está ali na imagem, mas que a imagem pode servir como uma espécie de chamamento para a gente fazer essa pesquisa, né? E como é que foi o resultado no fim das contas? Eu me lembro que o Escorel fez um filmaço que foi Cenas do Estado Novo, exatamente, só que com um material iconográfico da outra ditadura. Exatamente, exatamente. E esse material ele não tinha usado nos filmes dele, né? Eu acabo descobrindo, quando eu começo a investigar essa história, eu acabo descobrindo que o material produzido pelo Escorel, ele foi encontrado numa lata com o nome Avelar. E tinha um material realizado pelo Escorel, mas tinha também algumas imagens que ele falou, não são minhas imagens, essas eu não fiz. E aí a gente descobre que foi o José Carlos Avelar que filmou também a manifestação no mesmo dia, e esse material foi guardado na mesma lata de filme. E fazendo a pesquisa, eu acabei chegando na França, nos filmes do Chris Marker, que é um cineasta, né, muito conhecido por fazer especialmente um filme sobre 68, né, que fala da Revolução de 68 e que usa imagens do Brasil para falar de 68. Eu fui atrás dessas imagens e eu cheguei à conclusão de que eram as mesmas. E descobri também na época, lá na França, um filme feito pelo Chris Marker que não circulava no Brasil, que era um filme sobre o Marighella, sobre a vida de Marighella, que ele fez justamente nos anos 70 para denunciar o que estava acontecendo no Brasil, em plena ditadura militar. E esse filme também tinha imagens do dia do cortejo fúnebre do Edson Luiz, que, analisando frame a frame, eu cheguei à conclusão de que eram as imagens feitas pelo Escorel e pelo José Carlos Avelar. Mas o material do Avelar não existia mais enquanto filme, porque ele sofreu o que a gente chama de síndrome do vinagre. O que é isso? É uma espécie de deterioração da película,
né? Então, tinham ali algumas, a gente telecinou, ou seja, projetou o material para gravar, então tinha uns borrados na imagem, mas a gente não tinha o material completo. Mas eu fui investigando e falei, bom, essas imagens chegaram na mão do Chris Marker, né? Como? De que maneira? E acabei descobrindo que elas passaram por Cuba, porque Marker trocava cartas com o ICAIC, que é o Centro de Produção Cinematográfica Cubano. E ali ele pede, me manda aquele material do Brasil, etc e tal. E aí descubro por conta disso que essas imagens foram usadas em cinejornais cubanos, também durante a ditadura. Quer dizer que eles viram o que a gente não viu. Eles viram que a gente não viu e eles tinham as imagens que nós não tínhamos. Essas imagens, essa lata de filme ficou desaparecida durante muito tempo dentro da Cinemateca, né? Ficou escondida. E aí é um pouco isso também, me interessa não só as imagens, as histórias que as imagens contam, mas a história das imagens também, né? Como esse material é produzido, como ele sobrevive ao longo do tempo. E depois, quando ele é retomado, que sentidos ele produz, né? O Marker, quando faz um filme, ali naquele momento dos anos 70, ele está querendo denunciar a ditadura no Brasil. Né? Quando o Silvio Darin, retoma essas imagens, né, em Hércules 56, é outra história que ele está querendo contar, né? A partir da perspectiva dele, do presente, das questões que o presente coloca. Então é um pouco sobre essa migração das imagens que eu vou falando, né, e vou tentando contar a história do Brasil. A ideia é trazer a imagem como mais uma fonte, mas não uma fonte que ilustre algo que a gente já saiba, mas uma fonte que possa trazer algo de novo, algo que estava ali meio que invisível, que não tinha sido percebido, né? Na verdade, é menos a imagem do que a história da imagem. Eu acho que é isso. A história que você pode reconstituir a partir das trajetórias das pessoas e das intenções dessas pessoas que tiveram ao fazer essas imagens e do itinerário que elas seguiu ao longo da ditadura, porque elas também estão contando uma história do tempo da ditadura, né? Exatamente, uma história de censura, né? Com vários personagens diferentes. E aí que é muito interessante, para que essa imagem sobreviva é preciso uma espécie de rede de trocas, de apoio e de comunicação que efetivamente a gente mostra funcionava durante o período da ditadura. Por mais que a censura fosse barra pesada e por mais, né, que os militares não quisessem que essas imagens circulassem, que essas histórias fossem contadas, elas encontravam maneiras de circular por conta desses diferentes agentes, né, que atuavam na sociedade de diferentes maneiras. Como é que foi esse processo de recolher e analisar essas imagens inéditas ou ainda não oficiais da ditadura no Brasil? Porque devia ser um material grande. Sim. E aí é uma desgraça você conseguir selecionar, porque a gente sempre fica num dilema de Sofia, né? Esse porque não aquele, porque a gente não pode usar tudo. Então, isso que é engraçado, não é um material grande, na verdade essas imagens são bem raras, né? A gente tem as imagens oficiais dos cinejornais, da televisão, isso aí a gente tem alguma coisa picotada. E se você reparar, se você pega lá Anos Rebeldes e as séries, os filmes onde essas imagens circularam, são sempre quase as mesmas imagens que se repetem. É sempre ali um estudante sendo preso e levado para o camburão de um carro da polícia. Aí é a questão, elas se repetem, no caso né? Você tem sempre, no caso do estudante, aquela cena dele morto. Exatamente. A foto dele morto, depois tem a foto de todo mundo saindo da Candelária tomando porrada. Exatamente. São fotografias e alguns frames de cinejornais. O material que eu busco é esse outro, é o contra-arquivo dessa história, né? É um pouco do termo que eu estou usando hoje. São as imagens não oficiais e as imagens que foram produzidas por sujeitos, sejam cineastas ou sujeitos anônimos que tiveram acesso à câmera naquele momento, o que não era fácil. Né? O Eduardo Escorel vai contar. Eu tinha uma câmera Eclair de um primo que estava na minha casa e eu peguei o equipamento porque eu pressenti que era importante registrar aquele momento. Eu não sabia o que fazer com essas imagens, mas eu entendia, como cineasta, que era importante tê-las e registrá-las, né? Já o José Carlos Avelar tinha uma câmera amadora, uma pequena Bolex, que ele trabalhava também, era crítico de cinema, ele estava ligado ao cinema ali de uma certa maneira, mas não era um cineasta consagrado, né? O Escorel já era mais um cineasta. Mas ele andava pelas manifestações, pelos eventos populares e coletivos da época da ditadura, filmando, se misturando à massa e registrando, também sem saber o que fazer com aquilo, né? Então, atrás dessas imagens que eu fui.
E elas parecem que são muitas, mas não são, mas a gente ainda encontra coisas a cada dia, assim, a minha pesquisa continua, isso foi mais... Então, às vezes, vem alguém e me fala de um material em Super 8 que estava guardado em casa, que alguém da família filmou. Enfim, a gente tem... São imagens muito heterogêneas, de naturezas muito diferentes, de origens muito diferentes também, que eu tento mapear, continua ainda esse mapeamento e essa busca, porque eu acho que são fontes preciosas para a gente, né, que devem ser preservadas. Me diz uma coisa, o que você encontrou conta uma outra história, do ponto de vista imagético, digamos assim? Tem coisas interessantes que você encontrou? Não me refiro à história do material, digo, dentro do próprio material? Totalmente. É totalmente diferente. Eu já consigo identificar quando a imprensa filmando e quando não é a imprensa. Né? Porque a imprensa tem um olhar distanciado, né? Você vê que ela tá interessada no conflito, ela tem alguns pontos de interesses muito específicos. No material desse, como o Avelar, você vê horas e horas, por exemplo, da passeata dos 100 mil. Ele senta, quando o orador, tá lá o Vladimir Palmeira, né? Tá falando, as pessoas se sentam, ele senta junto. Quando as pessoas se levantam, ele se levanta junto. É uma perspectiva de quem está participando do acontecimento histórico, a partir da perspectiva do manifestante também. Então, são esses pequenos detalhes que vão mostrando para a gente diferentes subjetividades, diferentes percepções do acontecimento, uma certa calma, uma certa tensão. Alguém que esconde um rosto. Quando alguém esconde um rosto, é porque o outro lado o oprime de uma certa maneira. Então, é o inimigo, né? Então, são detalhes que a gente vai analisando pelos gestos, pelos detalhes contidos na própria imagem. Só que não é suficiente. Então, qual é a minha metodologia? Eu parto da imagem e vou em busca dos documentos históricos. Né? Então, eu vou para o arquivo da Polícia Política, eu vou para os artigos de reportagens da época, realizo entrevistas. Então, juntando todos esses materiais, a gente acaba contando histórias que não tinham sido contadas. Por exemplo, tem um filme marcante que conta, né, que fala sobre a ditadura, que é o Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. É um filme muito conhecido. Mas dentro de Cabra Marcado para Morrer, o que me instigava eram as imagens feitas em 62 por Coutinho, que, na verdade, antes do golpe, mas que ele é o momento que ele pega pela primeira vez uma câmera para filmar, primeira e única. Ele nunca tinha filmado na vida dele. Mas ele filma justamente a manifestação contra ali, né, a morte, o assassinato do João Pedro Teixeira, que era um camponês, né, um líder camponês. E a gente sabe que a ditadura já começa no campo, né? Ali em 62 a coisa já estava quente, né? As práticas de tortura, de perseguição e etc e tal. Então, nesse material de 62, o Coutinho filma sem nenhuma intenção, sem saber quem era, um líder, uma pessoa que sobe em cima do caminhão e fala para a massa. E aí, no próprio filme, ele fala que esse homem era o Nego Fuba, que foi preso no dia do golpe de 64 e que desapareceu depois. O corpo dele nunca foi encontrado. Nossa. E eu vou atrás da história de Nego Fuba. E o que eu encontro? Eu encontro uma carta manuscrita por ele, né? Ele escreve uma carta, uma espécie de biografia que ele fala, em que ele conta que havia sido torturado 3 vezes ao longo da vida dele. Encontro todo o relato da polícia política que o acusa, né, que denuncia ele. Qual o crime que o Nego Fuba comete? Falar para as massas, motivar as massas. E o que o Coutinho faz? O Coutinho produz, sem saber, a última imagem de Nego Fuba, praticando o crime do qual ele foi acusado, falar para as massas, porque ele está ali mobilizando a multidão. Então, essa imagem, que a princípio é mais uma entre tantas imagens, acaba se tornando um rico documento, né? O vestígio da vida desse sujeito. Porque você reconstitui o contexto em que ela foi feita. Exatamente. Né? E busca a história desse sujeito que se deparou com a câmera naquele momento. Então, na verdade, é engraçado como é que você faz uma... Não digo que você faz do limão uma caipirinha, mas você consegue você consegue tirar muito mais coisa do material do que seria possível imaginar. Porque você reconstitui as pessoas que estão filmadas, você conta uma espécie de uma história alternativa, né, da época a partir desses materiais. Personagens, cenários, vidas, pessoas que se envolveram, que não estavam necessariamente sendo filmadas nem filmando, mas gente que estava, sei lá, com o material, né, transportando ele de um lado para o outro. Total. É uma criatividade enorme isso. Quem salvou os filmes, como é que esses filmes sobrevivem. E aí é um pouco...
essa perspectiva da microhistória mesmo, né? O que interessa são os nomes daqueles sujeitos, né? Os pequenos detalhes, se interessar pelos sujeitos anônimos e pelos trabalhadores, né? O que vai surgindo dali? O camponês, o exilado, né? A mulher, vão surgindo personagens que estavam ali, porque tem o Maurício Lissovski que falava muito isso, né? Que a história da ditadura, ela fica muito conhecida por conta da perspectiva dos estudantes, né? Quase uma luta dos estudantes contra o poder. A UNE. Exatamente. E não é só isso, né? Outras pessoas estavam envolvidas e de diferentes maneiras e foram prejudicadas de diferentes maneiras. Então, eu acho que essas imagens ajudam a trazer um pouco dessas outras histórias, né, para a grande história. É possível ter uma dimensão de quantas imagens de arquivos existem por aí, mas que não foram trazidas à luz? Não, né? Eu acho assim, talvez, mais do que buscar novas imagens, seja olhar para essas imagens que existem de forma diferente. Qual o trabalho que eu faço hoje, no momento, a pesquisa? Eu estou interessada nas imagens produzidas pelas mulheres cineastas nos anos 70. E a gente conseguiu mapear, a gente deu continuidade a pesquisas, outras de outras pesquisadoras, mas a gente já mapeou 245 filmes feitos por mulheres nos anos 70 e 80. Filmes desconhecidos, muitos sofrendo a síndrome do vinagre, outros desapareceram totalmente. Mas os filmes que ainda existem, e a gente está fazendo um processo de busca, tentando salvar, fazendo parcerias para digitalizar o que ainda não foi digitalizado e salvo, eles contam também a história da ditadura. Eles contam a história da emergência do feminismo no Brasil, um feminismo que começa com força, acaba perdendo, né, essa força. As questões que estavam ali em debate, como a questão das creches, das trabalhadoras que não tinham direito à creche, que viviam na periferia do Rio de Janeiro. Ou seja, isso também são histórias da ditadura militar, né? O que essas mulheres, no início do período de abertura, com a possibilidade de voltar a fazer cinema, um cinema mais barato, uns curtas-metragens, né? O que essas mulheres querem falar? Sobre o que elas querem falar? O que elas mostram, né? Então, olhar de novo para esses filmes, ou buscar esses filmes e torná-los públicos, que é uma grande questão, também faz parte desse movimento, né? E olhar para essas imagens e tentar entender e fazer novas perguntas para elas a partir dessa metodologia de pesquisa, entende? Porque muitas vezes é isso, eu peguei lá um filme muito conhecido, como Cabra Marcado para Morrer, mas eu fiz perguntas para esse filme que outras pessoas não tinham feito ainda. E criei uma metodologia ali, coloquei em prática, né? Fui criando, porque metodologia a gente, né, ela vai surgindo no caminho da pesquisa. Uma metodologia que traz novas perspectivas para materiais que já existem, né? Mas a gente descobre, tem coisas assim, eu acabei de descobrir que tem um cineasta, não posso falar ainda o nome dele, que descobriu agora várias latas de Super 8 em casa e vai começar a digitalizar esse material. O que vai sair dali a gente não sabe, mas era um cara que filmou no período de abertura política a primeira manifestação da UNE, por exemplo, que acontece em Salvador, filmou o Lula mesmo, né, durante ali as manifestações operárias, então algumas coisas podem surgir dali, vamos ver. Isso é sempre fazer esse trabalho de puxar o fio da meada e puxar e olhar tudo que está em volta, né? Exatamente. É uma maneira fantástica de você contar a história da ditadura, de reconstituir uma época toda a partir dessas imagens, né? Total. Porque você descobre um monte de personagens que você nem sabe que existe. Exatamente. E tem uma... que são, entre aspas, anônimos. Que não são necessariamente gente conhecida, que não são deputados, que não são da elite, que não são estudantes, que não são líderes. É claro que eles podem estar na frente da câmera, mas e os que estão atrás, né? E os que estão em volta? Isso é muito interessante. Não, e a gente traz também umas perspectivas mesmo desses sujeitos conhecidos, né? A gente vai seguindo a trajetória e vai mostrando perspectivas que não tinham sido mostradas, né? Assim, a coisa do exílio também é muito forte, né? O terceiro capítulo do livro é todo em cima do exílio. Quando eu descobri os filmes feitos no exílio, eu lembro que eu fiquei muito assombrada, porque eram filmes que não circulavam no Brasil e que trazem relatos de tortura. As pessoas tinham acabado de sair do Brasil, ainda estavam com as marcas de tortura no corpo, e elas dão o testemunho delas para as câmeras no exterior, né? A gente tem o Brasil Report on Torture, tem o filme do Luiz Sanz também, o Não é Hora de Chorar. E é muito impressionante que esses filmes tenham existido e que ficaram tanto tempo desconhecidos no Brasil.
Então, esses filmes também ajudam a gente a olhar para eles e a olhar para a história dessas pessoas que estão ali dando esses testemunhos, né? Então, são muitas portas abertas para a gente pensar e repensar o próprio Brasil, né? Porque se a gente pega, eu gosto de trabalhar com essa ideia do contra-arquivo por isso. Se você pega as imagens oficiais, a ditadura produziu muitas imagens oficiais. Tinha uma agência nacional para produzir essas imagens, né? Brasil Ame ou Deixo, A Família Feliz. Tá, né? Esse material está disponível lá no Arquivo Nacional. É um material de propaganda, mas um material efetivo, que passava, né, quando começaram, né, a passar na televisão, passavam na televisão. Mas que Brasil é esse que é vendido nessas imagens e como ele é diferente dessas outras imagens que a gente está falando, né? Então, colocá-las em choque é importante para a gente lutar contra esse discurso hegemônico, essa nação, esse Brasil que a ditadura quis criar e que de uma certa forma está sendo retomado na contemporaneidade, né? O Brasil da pátria, família e Deus, ele não é um discurso novo, né? Ele é um discurso que está ali sendo praticado pela ditadura militar nos filmes da ditadura militar. E quando a gente vai para os outros filmes, a gente fala, opa, peraí, essa família não é essa família aí que a gente está vendo. Não, você fala uma coisa, eu continuo achando tão interessante, porque você tem as imagens oficiais que são feitas pelo regime, você tem as fotos que são feitas pela imprensa, que é também pensando em como contornar um pouco a censura e como você consegue tirar uma foto emblemática e tal. Mas os filmes também estão debaixo da censura, você não tem imagens espontâneas, né? Espontâneas que eu estou querendo dizer é pessoas descomprometidas, que estão filmando o negócio. Assim, é muito difícil. Não, quando eu falo que tem tempo, o que você está achando? Eu estou falando que a gente não vê. A gente não está habituado a ver isso. Isso não aparece nos livros de história, isso não aparece contado em lugar nenhum. Sim, mas mesmo assim, se a gente pensar, né, para você ter uma câmera nos anos 60 e 70, a gente está falando de uma elite, né? Sim. Era caro, era um objeto caro. Sim. E pouco acessível. Então, também tem que trabalhar com essa perspectiva. Mas se a gente pensa, né, no hoje, a gente está falando de material raro. Está falando ali de pouquíssimas imagens. Se a gente juntar todas elas, né, são algumas horas de filmagem. E hoje a gente lida com o contrário, né? A raridade versus o excesso. Então todo mundo filma, todo mundo produz imagens o tempo todo, mas o que a gente vê de fato? O que a gente enxerga de fato? Porque as imagens hoje elas passam, né? E a gente não as vê simplesmente. Então, olhar para essas imagens do passado, a partir dos detalhes, ajuda a gente a fazer um exercício também para a contemporaneidade, né? É dar o pause, é ver frame a frame, é tentar entender que imagens são essas que circulam hoje, né? Você já chegou a pensar em um método para aplicar na contemporaneidade, que é exatamente o oposto? Como é que você consegue fazer uma seleção do que é relevante ou não? Porque, por exemplo, eu estudo história do pensamento político também. Então, a gente tem que trabalhar com fontes parlamentares, trabalha com livro, trabalha com jornal, trabalha... Hoje em dia, supostamente, você tem tweet, você tem fala do YouTube, você tem um monte de fontes que não são escritas, entendeu? A gente já tinha imaginado assim, bom, agora tem canção, tem Chico Buarque, tem... Hoje em dia, o material é infinito. Assim, como é que você vai selecionar? Porque até para um critério de relevância, você é obrigado a escolher. Mas num oceano de informações, num oceano de imagens, como é que você consegue fazer um negócio desse? Então, veja bem, tem colegas que já estão trabalhando com a inteligência artificial, inclusive, para fazer o mapeamento dessas imagens. Então, eles conseguem catalogar, criar alguns elementos de busca e identificar, por exemplo, quero a expressão de pessoas sorrindo. E aí aparecem as imagens com as pessoas sorrindo. Enfim, estão sendo criados mecanismos diferentes de busca para, pelo menos, criar séries ou, né, buscar interesses específicos. Mas olha como é uma coisa complicada. O 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi muito filmado, inclusive pelos manifestantes. Mas foram imagens apagadas rapidamente, porque se tornaram provas contra quem produziu e publicou, né? As pessoas tiraram rapidamente das redes sociais. Então a gente tem o excesso... mas o print é eterno. A gente tem... Então, mas olha que curioso. As imagens das câmeras oficiais foram liberadas pela imprensa logo depois. Então, o grupo de pesquisa da USP, liderado pela Gisele Bergman, baixou esse material que tinha sido liberado e criou hoje um museu digital. E com a inteligência artificial, criou mecanismos de buscas de informações nessas imagens, porque é isso, são horas e horas e horas de imagem.
Então você entra lá no site, você procura elementos específicos que te interessam, você vai encontrar. Cavalo, vai aparecer as imagens com cavalo, etc e tal. Tá, e os manifestantes? Aí eu tenho um colega pesquisador também lá da PUC, que ficou baixando todas as imagens das redes sociais do dia. Então ele é a pessoa que tem as imagens em movimento hoje. E ele está fazendo um museu com isso, está fazendo pesquisa com esse material. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem um excesso de imagens, elas desaparecem muito rapidamente, né? Elas estão nesse fluxo muito contínuo e por isso, eu acho, né, se tornam quase invisíveis mesmo. Então, a gente tem que começar a pensar, né, como acessá-las, como guardá-las, como mapeá-las, né, categorizá-las. Por isso que eu acho que essa questão dos acervos digitais está muito em voga hoje, né? A gente está criando acervo digital de temas diferentes, que é a possibilidade que a gente tem de organizar, de dar algum sentido para esse fluxo gigantesco de imagens. Nossa Senhora, eu vou ter que pensar nisso também. O seu livro, ele propõe um diálogo, né, entre o presente e o passado do Brasil. Bom, como é que você trata isso, né? Porque é claro que a gente está tratando da mesma coisa, mas nesse momento exato a gente está tendo o julgamento do pessoal que tentou fazer a sequência da ditadura militar. Uhum. Como é que você faz essa articulação no livro? Então, no livro eu não faço diretamente, assim, eu começo na introdução, eu coloco essa questão, né? Mas eu fico muito nesse movimento de investigação do passado. Mas eu acho que é um pouco... Esse movimento eu vou fazendo na vida e vou fazendo nas pesquisas novas, porque é impressionante como a história se repete, né? Como a gente tem a sensação de que tudo é uma novidade, né? De que foi criado agora, mas você vai vendo os mesmos mecanismos se repetindo, né? E uma coisa que me chama muita atenção desse período, eu li muitos relatos de tortura, né? Trabalhei muito com essa ideia dos testemunhos da tortura também. E é muito impressionante como um torturador como o Brilhante Ustra tenha virado um símbolo, né, dessa extrema-direita no Brasil e estampe camisetas e bottoms hoje, né? Então, eu acho que isso leva a gente a pensar na importância de conhecer a história para que não se, né, determinadas ações de pessoas e não se repitam, né? E compreender a força do revisionismo histórico, das das mentiradas históricas. Eu sempre penso muito nisso, também. Porque você não consegue restaurar regimes totalitários como fascismo, nazismo, você não consegue fazer isso se você não tiver um trabalho enorme de recontar a história inteira por um prisma falso. Porque aí você consegue se limpar de todos os interditos criados historicamente pelas lembranças daqueles fatos atrozes para começar tudo de novo. Pois é. Para começar tudo de novo. E a ditadura, ela está em disputa. Essa, né, assim, eu não gosto da palavra narrativas porque ela caiu hoje num lugar comum. Mas é uma disputa constante, né? Assim, esse pensar o que foi a história, a gente está disputando com eles. Só que a gente disputa com fontes, com informação, com pesquisa, com metodologia, né? E eles estão disputando ali com a performance, né? E a gente também entra num certo terreno da performance quando a gente fala, né? Explicita a pesquisa, mas eu acho que é isso. A gente tem esse respaldo histórico que são os documentos, né? Que não falam sozinhos, mas que precisam ser mobilizados para que falem. Então é uma eterna luta. Falar do passado é falar do presente, porque a gente só constrói o futuro quando a gente entende o nosso presente, que é construído pelo nosso passado, né? Claro. Então é um pouco isso. E agora que a gente está atravessando o julgamento aí do ex-presidente Bolsonaro, é uma coisa que é inédita. Sim. Mas você acha que isso aí é uma maneira da gente conseguir, que a gente vai conseguir dar um passo para se diferenciar, tentar se afastar desse passado de horrores? Eu acho que tem uma coisa em jogo hoje que é muito importante, né? É o julgamento e possivelmente a punição dos militares pelos crimes que eles cometeram. Porque a gente não fez esse dever de casa, né? A anistia, na verdade, foi uma grande borracha naquele momento. E essa punição, ela não aconteceu, por N razões, né, do contexto histórico. Mas é muito impressionante como a gente está tendo a chance hoje de fazer isso pela primeira vez na nossa história, né? Então, esse momento não pode ser perdido. Na verdade, é mais importante condenar outros militares do que o próprio Bolsonaro, né? Embora ele também seja militar. Mas assim, se você não consegue tirar isso da frente, você não consegue
afastar o principal fator possível de golpe militar, né? Exatamente. De golpe de Estado no Brasil. Porque fica ali aquela ideia de que eles podem tudo, a qualquer momento eles podem tudo, né? Uma ideia de impunidade, porque a gente reclama tanto da impunidade, né? O bandido que rouba um celular, não é preso, esse país é o país da impunidade. Mas ora bolas, né? A gente está falando de que impunidade? Contra quem? Tomara, querida, tomara. Ai. Olha, obrigado por ter vindo aqui falar desse assunto, que é um assunto fascinante, né? A gente vai ter que terminar aqui dessa conversa. Bom, a gente vai conversar mais um pouquinho depois que acabar a gravação. Obrigado, Patrícia, por ter vindo aqui Prazer todo no meu. programa para a gente poder conversar. E para quem tiver interesse em saber mais sobre esse período, a Insight Inteligência já publicou alguns ensaios sobre o assunto, incluindo o relato do ex-diplomata Jório Dauster na Insight Inteligência número 107, que está à venda no site da revista. E é isso. Até o próximo Diálogos. É a primeira vez na nossa história que um ex-presidente responde por tentar derrubar a democracia. Por isso, o meio produziu O Julgamento do Século, para entender como chegamos até aqui e o que esperar do futuro do nosso país. Nosso mais novo documentário já foi visto e comentado por milhares de pessoas. Olha só o que estão dizendo. O contraponto das posições de alguns militares e cientistas políticos ficou ótimo. As falas da presidente do STM deram um peso de legalidade muito bom. Material digno de ser usado em sala de aula com jovens do ensino médio e superior. Que bom esse registro que vai ficar para a história do nosso país. Excelente roteiro, mérito do Sérgio Rodrigues. Assisti e vou voltar a assistir ao documentário, ele é muito claro e didático. Agora é a sua vez de assistir e acompanhar o julgamento de quem tentou derrubar a democracia brasileira, munido de informações. Não caia em nenhum jogo de cena. Assine o Meio Premium e assista ao Julgamento do Século.